Bom, por fim, o quinto exercício. Realize a decomposição em fatores primos dos seguintes números. Eu vou decompor os números que estão ali em fatores primos. Como é que eu faço para decompor? Vou usar essa folha aqui mesmo. O 10. Eu faço uma barrinha do lado aqui e vou dividir do lado aqui, vou colocar sempre o menor número primo possível. Qual é o menor número primo possível? É o 2. O 2 divide 10? Divide, então eu posso colocar o 2 aqui. 10 dividido por 2 dá 5. Agora, eu vou colocar aqui de novo o menor número primo possível. O 2, que é o menor, não dá para dividir o 5. O 3 também não. O 5 é um número primo, só é divisível pelo próprio 5. 5 dividido por 5 dá 1. Deu 1 aqui, acabou a conta. Então, o número 10 é 2 vezes 5. Isso a gente já sabia, né? Não precisava nem fazer a decomposição. Então, vamos escrever aqui 2 vezes 5. Vamos fazer a decomposição do 22. Todo mundo sabe que o 22 é fácil de decompor. Primeiro, eu coloco a barrinha, vou colocar aqui o menor número primo possível que divide o 22. É o próprio 2. Começo sempre pelo menor. 22 dividido por 2 dá 11. Depois do 2 vem o 3, que não divide o 11. Eu sei até lá, olhando lá, que o 11 é número primo. Então, o único divisor do 11 vai ser o próprio 11. 11 dividido por 11 dá 1. Acabou aqui. Então, o 22 é 2 vezes 11. Precisava fazer desse jeito? Não, a gente está fazendo só para testar. Então, 2 vezes 11. O 40. O 40 já é mais difícil de fazer de cabeça. Vamos fazer aqui a decomposição dele. 40 dá para dividir por 2? Dá. Então, começa sempre com o menor, que é o 2. 40 por 2 dá 20. O 20 também dá para dividir por 2. A gente coloca o 2 aqui e divide o 20 por 2, que dá 10. 10 é par, ainda dá para dividir por 2. Então, vamos dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Agora, o 5 é primo, só pode dividir pelo próprio 5, que vai dar 1. Então, deu 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Então, 40 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Quase que não cabe aqui na gravação, mas coube. Agora, vamos fazer o 68. 68. Tá aparecendo aí? Tá. Vamos colocar a barrinha. Começa com 2. 68 por 2 dá 34. 34 dividido por 2 dá 17. Quem não tiver certeza, faz a continha aqui embaixo. Ó, 34 por 2. 3 por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Sobra 1. Abaixo 4. 14 por 2 dá 7. 7 vezes 2, 14. Sobra resto 0. Então, dá 17. Olhando lá na tabelinha, o 17 é primo. Então, não vamos ficar perdendo tempo. Mas eu teria que testar com 2, com 3, com 5, com 7 e assim por diante. Mas eu já vejo na tabelinha que o 17 é primo. Então, só dá por 17. Então, isso aqui é 2 vezes 2 vezes 17. Então, isso aqui é igual a 2 vezes 2 vezes 17. Muito fácil a decomposição, não é? Então, vamos fazer agora o 302. 302 dividido por 2. Dá 151. Quem não tiver certeza, faz a continha aqui embaixo. Ó. 302 dividido por 2. Pega o 3. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, 1. Abaixo o 0, fica 10. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 é 10. Sobra 0. Abaixo o 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Sobra 0. Então, dá 151. 151 não é divisível por 3. Não é divisível por 5. Não é divisível por 7. Aí, a gente começa a ficar com vontade de olhar lá na tabelinha. E aí,
a gente tem a tabelinha lá na capa do caderno. No dia da prova, todo mundo vai dar um jeito de dar uma olhadinha escondido lá, né? Então vamos olhar agora. O 151 está aqui, ó, na nossa listinha dos números primos. 151, está aqui, ó. Ele é primo. Então, eu vou ficar fazendo teste aqui até chegar no número que eu vou ver que não é. Então, eu sei que é número primo, então acaba aqui. Então, isso aqui é 2 vezes 151. Se eu não tivesse a tabelinha, eu ia testar com 2, ia testar com 3, com 5, com 7, com 11, com 13, até eu ver que os números que estão dando o resultado muito acima e que não teria mais como dar o 151. Depois do 151, que é 2 vezes o 302, que é 2 vezes 151, eu tenho, por fim, o 60. 60 divide por 2, que dá 30. 30 dá para dividir por 2. Dá para dividir por 3 também, mas a gente sempre faz pelo menor. E o menor é o 2. 30 dividido por 2 dá 15. Ao 15. O 15 podia, né? A gente sabe que é divisível por 5, mas é divisível por 3 também. Então, qual que eu vou usar? Eu uso primeiro o menor, que é o 3. 15 dividido por 3 dá 5. O 5, como é primo, só pode dividir pelo 5. 5 dividido por 5 dá 1 e acabou. Eu tenho, então, fatoração de 60, ou a decomposição de 60 em fatores primos, vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Com isso, a gente termina aqui a nossa parte de primos e compostos. Então, a gente viu o que é um número primo. A gente viu que os únicos números que não entram nessa classificação é o 0 e o 1. E por fim, a gente viu como é que a gente decompõe um número composto em fatores primos. Espero que tenha ajudado vocês a entender melhor. Caso vocês tenham alguma dúvida ainda, quando voltarem às aulas presenciais, a gente conversa e tenta esclarecer alguma dúvida que tenha ficado. Boa noite.